Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, falando dessa crise política, crise econômica, com o professor Laureano Rosa. Professor, está sendo enviado para o Congresso uma das medidas, né, para cobrir aquele déficit de 30,5 bilhões. Rombo, né? Um rombo, né? Não é déficit, vamos popular, é um rombo, né? Uma das propostas é o retorno da CPMF. A CPMF, quando foi extinta, e quando foi criada, extinta, ela estava em 0,38%. Agora a proposta do governo é 0,2%. Eu tenho 0,2%, né? Que dá 0,2%. Né? 0,2%. Aliás, em conversas do Planalto com os governadores, eles dizem ser favoráveis à CPMF desde que aumente para 0,38% para poder dividir o bolo. Tu percebe? Né? Se vier para mim, eu garanto uma bancada lá na Câmara, no Congresso. Eu queria que o senhor falasse a respeito do CPMF com toda a frieza do mundo, porque eu tenho uma visão. Claro que o povo brasileiro já é sacrificado com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas esse imposto não é o imposto mais justo que existe, porque você não consegue escapar da sonegação. Eu acho que sim. Eu acho que esse imposto você tem razão. Lógico, né? Não defendendo a criação de mais impostos, mas esse imposto, ele incomoda muita gente grande. E ele acaba, inclusive, pega aquela informalidade, né? Exato. O Caixa 2, exato. Ele pega a Caixa 2, né? É muito interessante, sim, esse imposto. Então, eu queria dizer que eu não sou a favor. Eu acho que é o que você falou. Nós já estamos sacrificados demais. Mas posso te falar um negócio? Eu estou jogando a toalha. Porque eu não estou vendo outro jeito. Porque quem vai ser sacrificado vai ser o consumidor, a população, o povão é que vai ser sacrificado. Não tem jeito. Se eles não tirarem daí, vai tirar de outro lugar que vai mexer com a gente. Verdade. E eu não estou vendo, porque se não tivesse dinheiro, nós estamos uma previsibilidade de 32 bilhões. De 32 bilhões. Então, eu já estou, assim, a favor que tenha essa CPMF. Tu acredita nisso? Agora, é muito interessante a maneira como é cobrada, que é movimentações financeiras, né? Eu acho que vamos supor que não existisse, não fosse necessário agora. Poderia entrar ele no lugar de um outro tributo, isso que eu imagino, isso. É muito legal. Agora, a questão toda desses impostos, né, CPMF, né? O que a gente fica mais chateado, né, eu tenho certeza que o público em geral fica, né, o povo, é o seguinte, por exemplo, quando ela foi colocada anteriormente, né, ela tinha uma finalidade. Que não foi cumprida mesmo. Saúde, por exemplo. Saúde. Só não foi dinheiro para a saúde. Eu falo de todo o meu coração, eu não preciso ser hipócrita aqui, estar mentindo nem nada. Mas eu pagaria com o maior prazer aquele 0,38% se eu soubesse que aquele dinheiro está indo para ser investido realmente em hospitais, para aquelas pessoas mais carentes. Inclusive, não foi? Foi do ex-ministro Adib Jatene que surgiu essa ideia para a saúde. Só não foi dinheiro para a saúde. Não foi, entende? Isso que o senhor falou é que qualquer cidadão simples fala. Ele paga o imposto vendo que realmente tem resultado, um retorno em termos de educação, de saúde. Não, mas se não fosse para mim, se fosse para a saúde, porque nós temos um plano médico particular, eu tenho, tu tem que ter. Eu tenho hoje. Tu paga o imposto e ainda tem. Mas tem hoje. Tá certo, tem hoje. Amanhã não sabemos. Mas vamos pensar nas pessoas mais carentes. Vamos dizer que, poxa, você tem lá um INSS, um hospital que funciona, que atende essas pessoas direitinho por causa desse dinheiro. Eu pagaria com o maior prazer. Sim. Agora, você paga isso. E você vê isso tudo que está acontecendo de roubalheira, de dinheiro aí jogar. Aí isso é que chateia, né? Professor, eu coloquei nas redes sociais ontem que nós íamos entrevistar o senhor e pedir para o povo me ajudar, para os internautas me ajudar, porque eu não entendo nada de economia. Então, só você ir no supermercado, Luiz. Vieram algumas perguntas, né? Uma do José Luiz Marcondes, é sobre o impacto do dólar na economia. Ele faz o seguinte questionamento. Não seria mais interessante o Banco Central baixar a taxa Selic e alguns impostos para o Brasil voltar a ter crescimento econômico? Olha, eu acho que sim. Agora, só que tem uma coisa, aí nós temos um problema muito sério. Nós temos um problema do empresariado. É nesse momento que eu digo que tem que ter uma união. Ele está completamente certo. Agora, o que acontece? Você abaixa a taxa Selic. Se você abaixar a taxa Selic, vai aumentar o consumo. Aumentou o consumo? Para aumentar o consumo, tu tem que ter uma oferta maior. Ou seja, os empresários têm que produzir mais. Se ele não produz, o que acontece? Inflação.
Esse é o problema todo. Vem a inflação, aí o Banco Central vai lá, aumenta a taxa Selic para conter. Ó, percebe como é que é o negócio? Então ele tem totalmente razão. Mas aí tem que O propósito do aumento da taxa Selic é exatamente para brecar consumo para controlar a inflação. Basicamente, falando, é para a isso. inflação. É para segurar a inflação. Não seria para o consumo, mas para a inflação ele vai segurar o consumo, Sim. não tem jeito, né? Percebe? Então ele tem razão, a pergunta dele a colocação dele é certíssima. Tinha que abaixar a taxa Selic para crescer. Agora, nós temos aí esse dragão aí que é a inflação. Isso é muito complicado. Quem viveu igual nós vivemos, que eu falei, não é fácil, não. Então, vale qualquer sacrifício para você não ter inflação. Agora, se o empresariado aumenta a oferta, né, empresariado de todo sentido, aí tem um consumo maior, mas você tem uma oferta maior também. Pronto, ponto de equilíbrio. Mas aí é o melhor dos mundos. Hein? Aí é o melhor dos mundos. É o melhor dos produzindo, mundos. está se consumindo, está se pagando. Exatamente. Aí nós não estamos no Brasil. ô, professor, tem uma dúvida aí entre um dos aspectos que o Planalto, que o governo apresentou para cobrir esse rombo, como o senhor disse, e eu concordo, que é a tarifa sobre ganho de capital, aumento de imposto de renda sobre ganho de capital. Tem muita gente pensando que vai aumentar o imposto da pessoa física. É da pessoa física, mas em cima de ganho de capital. Eu queria que o senhor explicasse isso de forma didática. Não vem descontado mais na folha de pagamento do seu salário, não é nada disso. O teto ainda é 27,5%, né, que é bem salgado. O Luiz Carlos que fala isso. Porque é uma coisa absurda. Agora, é sobre ganho de capital. Como é que funciona isso? Porque você tem as aplicações financeiras, né? Esse ganho de capital, né? E você sabe que todo mundo tem seu direito de ter seu direito aplicado. Agora, você tem os outros que, em vez de aplicar esse dinheiro, e está fazendo investimento, aplicando esse dinheiro numa empresa que está gerando, que está gerando emprego, que está, né? Então, quer dizer, esse ganho de capital, né? Quer dizer, ele taxando isso aí, quer dizer, praticamente ele obriga essa pessoa também a poder, de repente, ir para um outro caminho. Uma negociação de venda, por exemplo, seria isso? Uma negociação de venda de um imóvel, de um bem, também seria isso? Também seria entra taxado também, mas também. mais nas aplicações financeiras. Aplicação financeira. Exatamente. Milionárias, no caso. Sim. Especulativas. Especulativa, é por isso que eu estou te falando. Então, Entendi. especulativa, onde você poderia, talvez, fazer essa pessoa pensar em outro caminho, né, que seria, talvez, o empreendedorismo, alguma coisa, para gerar emprego, né? Entendi. E aí está aumentando essa taxa, né? Luiz, manda outra. Miguel, o professor Trajano e o professor Laureano e o professor Edson Trajano É tampa e panela também, são né? são os dois mais explorados, entre aspas, pela imprensa. Porque qualquer problema de economia, os dois são entrevistados. Verdade. E hoje nós estamos gravando esse programa, no dia 23 de setembro, o professor Edson Trajano publicou um jornal da imprensa dizendo que cada dia fica mais difícil comentar os assuntos da economia. Cada dia os assuntos são piores, a situação piora mais. Verdade. A saída para a economia, segundo ele, acaba ficando em segundo plano. E ele diz mais, ele apresenta a economia solidária como alternativa para a busca de ocupação e renda. O que é isso e se o senhor concorda com ele? Ele tem toda a razão, né? Porque cada vez vai aparecendo algumas variáveis, né? Que fica difícil até de você fazer a previsão. O dólar é um desse aí, tá certo? Não é? Então, o que precisa realmente, né? Seria talvez uma das saídas, né? Algumas medidas que às vezes pode ser tomada que você consegue em grupos, né? Melhorar a tua situação. Ele fala em termos de clube, a sua cooperativa, Isso, essas coisas rede de todas. cooperação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo que eu assisti isso aí, acho que achei muito legal. É o seguinte: o cara tem WhatsApp, o Facebook, eu não sei, tem um grupo lá. Então o que o cara faz? O cara passa no supermercado e está uma promoção. Ele imediatamente vai no grupo dele e avisa, olha, esse supermercado está em promoção. Achei isso aí muito fantástico, muito legal. Solidariedade. Percebe? Aí Esse é o lado bom das mídias sociais. Entendeu? Entendeu? Aí os caras vão, aí o outro passa também tá, não é? Então, acho que ele tem razão. Eu acho que por esse caminho aí, né, mesmo em conjunto, sociedades de bairro, por exemplo, você poder
se juntar, fazer uma compra maior, com preço menor, depois ter material de educação, Puxa vida, eu acho que realmente ele tem razão no que ele está falando. Eu acho que são medidas que eu acho que só ajudam ao consumidor e ao país. Eu acho que sim. Eu acho que então, essa economia solidária é muito interessante. Muito bom. Vamos ao rápido intervalo? Voltamos na sequência com o professor Laureano Rosa no Conexão Popular. Até já.